O futuro da medicina, terapias quânticas, é o nosso tema de hoje, nosso sexto capítulo. Jesse, obrigado pela participação. Jesse é um brother meu de longo tempo aí, farmacêutico, né, Jesse? Isso mesmo. Por favor, se apresente aí para o pessoal. E aí, pessoal, meu nome é Jesse, eu sou farmacêutico e eu trabalho com as terapias vibracionais quânticas e hoje a gente vai bater um papo legal aqui com o Kaique, já conhece um pouco das terapias vibracionais, do que a gente tem de tecnologia no mercado. Eu quero passar isso da forma mais simples possível para vocês, porque é um tema complexo, só que eu vou deixar ele o mais limpo e o mais simples para que você possa entender também. E no final, como de costume, a gente vai tirar um som aqui para dar uma descontraída, né, Jesse? Jesse escolheu uma música aí, no final vai ter som também. Bom, e vamos falar desse tema, né? Desse nome quântico, né? Medicina quântica, medicina vibracional. Explica os fundamentos para o pessoal entender. Tem gente que nunca ouviu falar, né? Então explica um pouquinho melhor, Jéssica, para a gente, por favor. É interessante citar, né, Kaique, que a terapia quântica, esse nome quântico não é muito antigo, né? A tecnologia quântica vem de uns 100, 200 anos aí que a gente tem conhecimento. Porque desde a palavra quântica em si, ela fala de matéria, né? Matéria, Uhum. submatérias. E vem da física quântica, é isso? Essa palavra ou não? Exatamente, É. né? A física quântica, ou nos termos mais técnicos, na mecânica quântica, que a gente fala, né? Onde não só a física, mas a medicina começou a ter esse grande benefício desses estudos. Porque foi sempre muito curioso do ser humano saber do que a gente é feito, né? Do que é feita a matéria. E isso vem desde Demócrito, coisas assim, antes de Cristo, muito tempo atrás, né? Então o pessoal realmente queria saber do que é feito a matéria, do que é feito o corpo humano, as plantas, pedras, água. E isso, a tecnologia veio avançando ao ponto da gente descobrindo cada vez mais a parte micro. A parte macro é o que você vê, né? Agora, o que tem ali dentro? Até o quão fundo você consegue ir dentro de um corpo, de uma célula. E isso eu estou falando de célula, que também já não é tão antigo, né? Descobrir uma célula, uma organela, núcleo, as partes de uma célula. Então, entrando mais profundamente nisso, você tem os átomos. E o estudo dos átomos, inclusive a palavra átomo, que significa não divisível, né? É aquela matéria que você não consegue dividir. E lá na parte de... Antigamente achavam que a gente era formado por bolinhas, né? Como É se fosse verdade. bolinha de isopor. Quando você estoura e sai um monte de bolinha. Pensavam-se que a gente era formado dessas bolinhas e cada bolinha tinha uma particularidade, né? O carbono, hidrogênio, isso daí veio depois. E a tabela periódica inteira a gente foi descobrindo ao longo dos anos, né? Ao longo da tecnologia que foi sendo estudado e avançado. Então, hoje a gente tem realmente uma tecnologia para estudar os fundamentos quânticos, né? Então a gente pode dizer assim, tem os estudos anatomia, que estuda o corpo, né? Com as partes maiores, digamos assim, os órgãos. Aí a gente tem a fisiologia, tem a bioquímica e depois viria a biofísica, é isso? Exatamente. Então, a biofísica já é o passo final de toda essa cadeia que você mencionou, né, Kaique? Então, a biofísica estuda as questões físicas, as questões até subatômicas, no meio bioquímico ou no meio biológico, né? Então, a gente vai falar aqui nesse bate-papo a respeito disso. Como é que frequências atômicas, né? Já que a gente está falando de átomo e você já deve ter entendido, né? Quem está assistindo com certeza já ouviu falar de átomo, estudou lá no ensino médio. Só que qual que é a parte prática disso? O que isso interfere na minha vida? E tem gente que acha que não, que a física quântica, os fundamentos da mecânica quântica não tem nada a ver com o nosso mundo material, com o que a gente está vendo. Mas tem amplas aplicações, não só na medicina, mas no seu dia a dia e na sua saúde. E é isso que a gente vai ver também. E a gente fala hoje em dia que tudo tem uma frequência, né? Como se fosse a digital. Cada molécula tem uma frequência diferente e é específica dela, é isso mesmo? E hoje em dia já tem tudo catalogado. É isso mesmo. Então, assim, a tabela periódica, né, como eu já até havia mencionado, ele tem os elementos químicos e cada elemento químico tem o seu peso atômico, tem o seu número de elétrons. Então, aquilo lá já é fechado, não tem o que você mexer aquilo lá. Não é, eu inventei aqui um negócio. Não tem o que fazer. Então, o hidrogênio sempre vai ser hidrogênio, sempre foi hidrogênio. Eu inventei o hidrogênio. Não é que você inventou, você só descobriu, porque na natureza ele existe. Certo. E então todos têm o seu RG frequencial, né? Eu gosto de falar o RG frequencial exatamente Perfeito. porque você tem isso, né? Você tem a matéria e cada componente químico tem a sua frequência estabelecida.
Frequência, eu digo de ondas mesmo, né? Ondas frequenciais, vibração, né? O quão frequente vibra aquele átomo, aquela partícula. É obviamente que se você juntar mais átomos, vai formar as moléculas, e as moléculas formam a matéria, e aquilo lá vai aumentando de forma macro, né? Então é onde a gente consegue visualizar. Mas partindo do princípio de que cada elemento químico tem a sua frequência, para deixar mais claro para a galera, é interessante citar a NASA estuda muito questão de frequência em outros planetas. Que legal. Por exemplo, o telescópio espacial Hubble, que foi lançado lá na década de 80 e agora não é que vai ser substituído, porque é outro fundamento. Mas o Hubble, ele tem, né? Que ele tá lá em cima. São espelhos que você capta, mas você não capta luz, você capta a frequência. Tanto é que a imagem que vem do Hubble, ela é preta e branca. Então como é que você vai saber que lá naquela atmosfera daquele planeta, ou lá naquela galáxia, tem hidrogênio, tem água, tem oxigênio, tem ferro, tem zinco, por meio frequencial. Todas as frequências. Então, cada matéria emite uma frequência, e quando chega aquela imagem crua para a NASA, eles conseguem, por meio frequencial, colocar cor naquela imagem. Então, por isso que você vê aquelas galáxias com várias cores, né? Amarelo, verde e tal, porque cada cor corresponde a um elemento químico. E agora a gente tem o telescópio James Webb, né? Que foi lançado há pouco tempo, e ele está já trazendo imagens assim, absolutamente perfeitas do universo, e foi para estudar campo fundo do universo, para estudar a matriz de onde foi formado a matéria, que exatamente somos nós aqui, né? Eles querem saber de onde a gente veio. Novamente, né? Lá na parte de Demócritos, do que a gente é feito, a NASA está tentando descobrir de onde a gente veio. E isso que é interessante, porque também o James Webb não tem lente, não é igual um binóculo. Ele simplesmente pega frequências, emissões infravermelho, inclusive. E aí ele transforma aquilo numa imagem. E você vê uma tecnologia tão avançada e tá usando frequencial para fazer essas captações, né? Já é realidade, né? Então o pessoal falando que não tem essa de a frequência interfere na sua vida. Não, como não? Se a gente está vendo que os equipamentos eletrônicos hoje utilizam de frequência para mudar a nossa vida, né? Ou para estudar alguma coisa que vem de fora, ou mesmo numa ressonância magnética que você utiliza. Não, e mesmo assim, no jeito de ser da pessoa, se eu começar, por exemplo, a falar um monte de coisa ruim, te xingar aqui, são frequências que eu estou emanando para você, e você não vai se sentir bem. Exatamente. Né? Saída do espaço e vindo para a Terra, é isso. Frequência, pensamentos positivos, ou mesmo um xingamento, palavras bonitas, saem da minha boca como frequência. E ela vai atingir seu ouvido, e ela vai ser transmitida por meio de elétrons, né? Por meio eletrônico, para o seu cérebro, que vai captar essa mensagem e vai transformar numa reação bioquímica. Então é a biofísica e a bioquímica interagindo, né? Porque você tem a frequência e você também tem a liberação de hormônios. Olha que interessante, né? Muito bom. E com base em todas as frequências, a gente pode fazer terapias que vão ajudar a gente nessa parte da medicina, da saúde, é isso? Exatamente. Então hoje você tem estudos bem avançados na medicina, e eles tratam de produtos, tratam de frequências, equipamentos, que hoje a tecnologia ela permite isso. Então você consegue modular a saúde de um paciente simplesmente por meio frequencial. Obviamente você tem que saber, você tem que estudar a frequência, não é qualquer frequência que você vai usar e vai dar tudo certo. Porque tem as frequências ressonantes, tem as dissonantes, então tem tudo isso. Entendi. Então o profissional capacitado ele vai saber exatamente como utilizar essa frequência, em que situação. Então, por exemplo, as terapias capilares utilizam de frequência para estimular o bulbo a produzir pelo. Pô, esse eu tô precisando, viu? Esse daí eu quero... O pessoal utiliza. Eu atendo muitos profissionais da área capilar, eles utilizam equipamentos de laser. Não vou falar aqui o que é, porque eu também não sei, essa é a área deles. Mas eles utilizam. Inclusive, eu já fui como cobaia lá, né? Para utilizar, para fazer o teste. Eu achei bem interessante. Que legal. E eles usam até uma pulseira. Então, o paciente entra, ele fica com uma pulseira com a emissão de uma frequência específica para aquele caso, e ele vem fazendo um tratamento frequencial com luz. Olha que bacana. No bulbo capilar da brecha. Para estimular o crescimento. Para estimular o crescimento. Que legal. É bem interessante. E a fisioterapia usa já há muito tempo, né? O infravermelho, aquela luzinha vermelha quente lá, né? Então aquilo lá penetra na pele e estimula o crescimento, estimula não só o crescimento de célula sadia, mas também o processo de inflamação. Ele acaba diminuindo o processo inflamatório. Entendi. E que tá na parte no fundo, tudo é vibração, né? Não tem jeito. Se você for ver toda a base de tudo, a base é essa vibração que são os átomos, que é o que você estava falando, né? A base é vibracional. Até a parte visual, a gente falou de som agora, né? Mas se você pegar como é que o seu
seu corpo consegue interpretar uma cor azul, uma cor vermelha, é por meio de frequência. Então a luz bate ali e ela absorve as luzes que o objeto tem, né? A cor que o objeto tem, e ela vai refletir a luz que o objeto de fato é. Então você consegue visualizar as cores por meio frequencial. Só que a sua retina consegue capturar aquela imagem, transformar em reações químicas e bioquímicas, e você transfere aquilo como informação para o seu corpo. Obviamente, né? É uma evolução do organismo vivo que somos nós como ultra evoluídos já, né? Agora, você pega organismos mais simples, eles sempre utilizaram frequências. É que a gente meio que deixou de lado a questão frequencial, principalmente do advento dos medicamentos, a alopatia, né? Agora, a medicina tradicional chinesa, a medicina oriental, trabalha com frequência há muitos anos. Se você pegar o yoga, pilates, ou se você pegar uma meditação, isso daí não é feito na América, não foi feito aqui. Isso daí é milenar, né? Quando falam técnicas milenares, é porque veio da China, veio do Japão, eles utilizam da frequência já há muito tempo, né? Desse tipo de vibração. Eu acho que até na acupuntura, não é? Cada agulha tem uma voltagem diferente, você vai colocando um determinado número de agulhas para fechar aquela voltagem que vai gerar uma frequência no corpo, não é? Exatamente. Então você faz o estímulo sensibilizado, né, eletricamente falando, pelas agulhas ali na pele do paciente, da pessoa, e isso já é estudado também pela medicina oriental, né? Tanto é que a gente trouxe essa carga de informação do Oriente, né? Entendi. E funciona super bem. Depois veio as ventosas, que ficou muito famosa nas Olimpíadas. Lembra quando os nadadores vieram com as ventosas também, né? Que isso é tecnologia também. Tecnologia não, né? Porque a tecnologia é oriental. Tecnologia, quando a gente fala, a gente acha que precisa de equipamento. Mas não é. Querendo ou não, é uma tecnologia medicinal. Porque é um avanço na parte da medicina. O que o Ocidente fez com a medicina oriental, na verdade, foi estudar. Né? Foi pegar e falar, peraí, o que a gente fala também na medicina ou na ciência, que são os estudos empíricos, né? Que não tem uma carga clínica, onde você consegue fazer um estudo. Então, ele simplesmente observa um clássico exemplo, o chazinho da vovó. Né? Que o pessoal fala, use isso aqui porque minha mãe usava, minha avó usava. De boldo é tradicional. Mas estudou para isso? Camomila? Estudou para isso? Não. É porque funciona. Porque sempre utilizou. Sempre foi feito isso. Então agora a ciência moderna consegue sentar, peraí, vamos ver o fundamento disso. Realmente fez sentido para muita gente. Então, peraí, vamos ver aonde está pegando, né? O que tem dentro dessa planta em termos de ativo, em que receptor que ele age, mas isso é medicina ocidental. A gente simplesmente pegou o que já tinha sido feito e estudado pelo Oriente e a gente está trazendo para cá. E é isso, né? A vibração é tudo isso. E hoje em dia a gente tem os produtos vibracionais quânticos, é isso? E uma dúvida que o pessoal tem desses produtos é assim, ele é igual a um floral, é igual a uma homeopatia? Essa dúvida que eu queria que você tirasse, por favor. É uma dúvida muito clássica das pessoas, né? Então, você que está aí assistindo e já ouviu falar de homeopatia, com certeza já, né? 100% dos brasileiros já escutaram falar de homeopatia, só que confunde, às vezes, homeopatia com floral, com óleos essenciais, né? Fitoterapia. Isso tudo tem particularidades, são bem diferentes, né? Então, se você, por exemplo, pegar o floral de Bach clássico, isso foi feito lá na Inglaterra, Eduard Bach, quando fez o estudo das flores, ele colocava aquilo lá para solarizar, de novo energia aí, colocava as pétalas de flor para pegar a energia do sol, e aquilo é diluído numa matriz, né, numa matriz aquosa, e aquilo lá era distribuído para os pacientes do Eduard Bach como floral, e viu que tinha um resultado interessante. Então ele fez um estudo e catalogou várias plantas para fazer extratos florais com esse tipo de artifício, né? Então esse é o floral clássico, né? Certo. Agora você pega a homeopatia, eu estudei bastante homeopatia na faculdade, que é né? homeopatia? Explica de uma forma mais simples de todo mundo entender. O pessoal também bateu na tecla da homeopatia há muito tempo atrás e falou, mas se não tem nada de princípio ativo dentro desse frasco, não vai fazer efeito. Mas espera aí, princípio ativo é medicina tradicional clássica do Ocidente, é droga, é remédio, né? Agora, se você trabalhar com vibração e energia, o ponto é outro, né? Como a gente já deu essa introdução, então ficou um pouco mais maleável essa informação para vocês. Então, se você pega um princípio ativo, por exemplo, é o clássico da similitude, né? Então, a homeopatia, você vai tratar a doença com a própria doença. O que eles fizeram no estudo homeopático lá atrás?
Você tá com não sei, uma gripe muito forte. E você sabe qual o motivo daquela gripe. Então você pega aquele ativo da gripe, ou o vírus, ou a bactéria que gerou aquele princípio, e você vai estimular um corpo sadio a estimular uma proteção no seu corpo. Então é como se fosse uma vacina, né? Sim. A vacina faz isso. Você pega um vírus atenuado e põe no indivíduo, e o indivíduo ele tem a carga de anticorpos contra aquele vírus Certo. que já está atenuado. Agora, a homeopatia é meio parecido, porque é similitude, você vai tratar uma doença pela própria doença. Então, antigamente eles faziam essa técnica, né? Você pega uma fração, vou dar outro exemplo muito bom, muito bom. Eu era alérgico, né? Sou a pelo de gato, mas não é o pelo, né? A saliva. O que eu faria como um remédio homeopático para mim? Eu pego o agente que está me gerando essa alergia, é uma alergia no olho, fica vermelho meu olho, coçando. Olha só. Então, o que você faz? Pega o pelo do gato, que você sabe que está dando aquela alergia, você vai colocar num frasco e vai dinamizar. Tem toda uma técnica de preparo que está descrito em uma farmacopeia, que é aquela, como se fosse uma bíblia da farmácia, né? Para você fazer o processo de diluição. Então, você vai pôr o pelo do gato lá, vai colocar num frasco e vai bater no anteparo 100 vezes. Tem toda uma técnica descrita, né? E vai fazer a diluição fracionada daquilo. Então, aquele é 1C. Você faz a diluição secundária, 2C. Faz mais uma diluição, pega uma parte, dilui em 100. Pega mais uma parte, dilui em 100. Vai ter um momento que a diluição ficou tão grande, né? Ficou tão longe a matriz do seu processo de diluição que não vai ter mais o princípio ativo gerador daquele problema. Só que a água, ela tem a capacidade de absorver aquela energia, aquela vibração e aquela informação em forma de cluster, que a gente chama, né? Que a água ela se molda em volta do problema que a gente colocou ali. Perfeito. E aí ela fica naquele cluster, que é simplesmente energia do problema. Quando você insere aquilo no seu corpo entende que aquilo é uma doença e vai combater. Mas não vai combater a doença, vai combater a mímica da doença, é o cluster. E aí você tem todo o benefício de homeopatia. E aí o pessoal tem uma outra coisa, um outro porém que a galera fala de homeopatia, né? Fala assim, mas a homeopatia não funciona para se você descobrir que é homeopatia ou não funciona, enfim, fica inventando moda. Só que peraí, a gente tem homeopatia para animal, tem homeopatia para bebês recém-nascido. O bebê não sabe o que ele está tomando, o animal não sabe o que é homeopatia. Sim, verdade. E funciona. Então é isso que é o curioso. E aí vem naquele ponto que a gente estava até discutindo antes de fazer esse podcast, né? Que é o efeito placebo, né? A gente tinha comentado a relação do efeito placebo. A palavra placebo não é que é mentira. Placebo é que não tem, é falso. Não, placebo nada mais é do que... Tanto é que o placebo tem uma outra palavra chamada nocebo. O Eu não conhecia. o placebo é o benefício e o nocebo é o malefício. Entendi. Então, o placebo é você ter um benefício em prol de algum tratamento ou medicamento medicamentoso e tem um benefício no seu corpo. Só que o que o placebo na medicina hoje estuda, né? Olha que interessante, eles estavam fazendo alguns estudos de medicamentos e colocava, que é o estudo duplo cego que a gente chama, né? Quando você tem um medicamento e você tem um produto que não é aquele medicamento, pode ser até um outro medicamento que não seja dando estudo, mas vamos supor que não seja nada, é um produto inerte. Certo. Você tem um medicamento e o produto inerte. O estudo duplo cego é o profissional ter aquilo em mãos e dar para o paciente. Só que nem o paciente, nem o profissional sabe o que ele vai tomar. Entendi. Então, assim, é duplo cego. Nem o paciente sabe, nem o profissional. E aí ele vai fazer o acompanhamento. Aí todo dia o paciente dava o relato dele a respeito daquele produto. E aí, funcionou? O que você está sentindo? Estou me sentindo uma melhora muito boa, não sei o quê. Aí, beleza. Depois de o tempo determinado por aquele estudo, vai ser aberto, o estudo vai abrir e vai falar se o paciente de fato estava ou não utilizando aquele produto, se era o placebo ou se era o medicamento. E por incrível que pareça, a medicina entendeu que mesmo a pessoa não tomando o remédio ou o medicamento com o princípio ativo que deveria gerar o efeito benéfico, ela estava tomando um produto inerte e estava gerando o mesmo benefício. Olha só. Exatamente o mesmo O benefício. psicológico à parte, né? E aí vem naquela questão do Pavlov, que eu comentei até com você, né? Que o Pavlov é o condicionamento da pessoa. Então, para você ver como é importante o bate-papo com o profissional da saúde. Muita gente já entra derrotada num tratamento, né? Com certeza. Independente se é um tratamento homeopático, floral vibracional ou alopatia, a medicina tradicional. Entra no consultório,
já não gostei desse médico, não vai funcionar, já pensando, né? Não vai dar certo, não vai dar certo. Aí a pessoa toma até um remédio que é pra isso e não funciona, porque ela tá com um bloqueio tão forte na cabeça. Agora, você vai num médico, num tratamento holístico, a pessoa pergunta, não é aquela consulta de 5 minutos. Ela faz realmente um check-up em você, perguntar como é que tá a sua família. Você vai tendo aquele envolvimento, né, com o profissional da saúde. E aquilo gera um benefício tão bom que o Pavlov, né, que é um cientista que já estudou sobre os... Ele fez, até mandei um vídeo sobre o cachorro de Pavlov, né, que é o condicionamento, né? Então o cachorrinho escutava um barulho, ele começava a salivar, porque ele associou o barulho com a carne que ia chegar. E aí teve um momento que ele fez vários estudos para saber se aquele condicionamento era só no barulho ou podia ser trocado. E, de fato, qualquer tipo de interação que você tenha com a comida, no caso o cachorro, gerava salivação. E a pessoa, os seres humanos, somos animais também, não vamos esquecer disso, tá, pessoal? Você é bicho também, né? E a gente tem condicionamento, a gente somos condicionados a certas reações bioquímicas e biofísicas no corpo. Então, se você tem um condicionamento benéfico e o médico consegue trazer isso, você vai ter um resultado muito melhor e muito mais esperado, independente se o tratamento for alopatia ou não. Muito bom. Então, é muito interessante. Obviamente, a gente vai falar de terapia vibracional quântica com florais quânticos, e isso tem uma ciência por trás. Mas para você ver como também os profissionais holísticos, no caso o Kaique é um profissional que trabalha com a área holística. O que é holístico? Holismo, né? É trabalhar o corpo todo, não só a doença. Você vai tratar o indivíduo. Tratar um câncer, que tá, mas como é que tá o todo? Como é que tá o corpo? Vou tratar diabetes, tá, mas como é que é o seu dia a dia? O que você fez para chegar até aqui? Né? Vamos chegar, a consequência é essa, mas e a causa? Vamos estudar. Então, isso que é o interessante da medicina atual e a medicina holística, né? Além de você ter o produto, que é um artifício físico, você tem também essa parte de condicionamento, é o mental, né? É a vibração que a gente já acabou de comentar. A vibração é muito poderosa, né? No nosso corpo. Muito bom. E, você falou a base do floral de Bach, a base da homeopatia. E qual que é a base dos produtos vibracionais quânticos? Deixei o melhor pro final, né? Vamos lá. Fui só tagarelando aqui. Fui tagarelando para chegar nesse ponto. O que é a terapia vibracional quântica com florais vibracionais quânticos? Você tem... Hoje a gente consegue fazer esse estudo, né? Por meio de máquinas que pega a vibração que a gente já tinha comentado, dos átomos, pega toda a vibração de um princípio ativo de uma planta. Você citou o boldo, eu citei a camomila, né? Qual que é o princípio ativo que causa esse benefício na pessoa? O princípio ativo é essa molécula com X carbonos, hidrogênio, aquela coisa toda que a gente já sabe, molécula. Pega aquilo, põe numa máquina e puxa a frequência dela. Quantos hertz que deu essa frequência? Qual é o RG dela? Certo. Né? O que ela traz em termos de vibração? E aí você puxa aquilo lá e você consegue mimetizar aquela vibração dentro de um frasco, ou um gel, né? Um frasco, um líquido, com um veículo carreador. Não é carregador, tá? Não vai pôr nas costas e sair andando. É o carreador, é aquele que puxa a frequência e leva dentro do veículo, né? Também não é carro. Veículo, quando a gente fala na farmácia veículo, é o recipiente, é aquilo que vai misturar, que vai dar volume pro seu produto, né? E tem resultados incríveis. Por que tem resultados incríveis? Porque a vibração é muito poderosa no corpo. Porque a gente tem, como eu já havia mencionado sobre as células, a gente tem antenas de captação de vibração. Somos organismos super evoluídos. Só que lá atrás, as amebas, aqueles seres unicelulares, os bichinhos pequenininhos que surgiram, eles precisavam saber o que estava acontecendo no entorno deles de alguma forma. Hoje a gente tem olho, tem ouvido, a gente consegue saber. Agora, uma célula não tem olho, não tem ouvido, não sente cheiro. Como é que ela vai saber o que está acontecendo fora dela? É por meio vibracional. Então, se tem o ferro rodando lá fora da célula, no meio extracelular que a gente fala, e ele precisa daquele ferro para sobreviver, o ferro tem uma vibração. Então, ele vai emitir aquela vibração. E a célula tem um receptor que capta a vibração do ferro. Então, o receptor vai se abrir, espera o ferro, e eles vão se conversar. É bizarro, assim, porque a ciência está estudando ainda. Mas o ferro é atraído e entra no... Não é que vai entrar na célula, mas ela vai ser captada pelo receptor e vai fazer toda aquela reação bioquímica dentro da célula. Muito bom. E a gente fala assim, né, Jess? Você me corrige. Quando a parte física já está danificada, é porque a vibracional já está há muito mais tempo alterada, né? Exatamente. Se você já tem um problema que é visível, que já pegou em algum exame, com certeza toda a parte anterior a isso já está comprometido.
Então, o grande erro das pessoas quando vai usar uma homeopatia ou vai usar algum produto e descarta qualquer possibilidade de usar um produto medicamentoso ou mesmo um antibiótico, é porque esquece de que ela levou a vida dela, não a vida, mas às vezes levou a doença num ponto de que não tem mais regresso. Ela vai precisar do medicamento para gerar aquele benefício. E é tiro de canhão, é antibiótico, o pessoal sabe, né? É um tiro de canhão. Você vai tratar aquilo, vai zoar tudo? Vai zoar, mas vai dar um benefício. Se chegou naquele ponto de que não tem como você fazer o tratamento sem o antibiótico, lógico, é interessante usar as duas técnicas, tanto vibracional quanto alopática? Sim. Com certeza. Eu sou farmacêutico, não posso falar, não usa nada de remédio, esquece o que o médico está falando, não, porque ele tem a carga de clínica dele já há muitos anos, né? E ele sabe o que funciona. Mas por que não associar o que funciona com a terapia vibracional, que já é muito mais estudado e também traz esse benefício vibracional? Vem com os dois mundos, né? O melhor dos dois mundos, tanto bioquímico, que é a droga que você já usa, tal, o antibiótico, quanto o mundo biofísico, né? De vibração. Então, por exemplo, se a pessoa está com um problema de fígado, que já está num caso grave, ela vai usar uma medicação que o médico passou, mas ela pode usar um produto quântico com uma frequência benéfica para o fígado. Exatamente. Então, também é estudado, né, a frequência correta dos órgãos. Na ressonância magnética, ou mesmo quando você vai numa máquina de ressonância, ele vai mostrar lá qual é o órgão que está problemático. Mas não é porque a máquina sabe qual que é o órgão. Por meio vibracional, aquele órgão está emitindo uma frequência errada. Aquela célula está bagunçada ali. Então, por isso vai mostrar uma mancha ali na tela. Porque a vibração, né? Ninguém te encostou, ninguém abriu o teu corpo para mostrar o que tem ali dentro. Então, a ressonância magnética, ela consegue estudar as vibrações, né? A gente sabe que não pode entrar com nada de metal também, né? Na sala de ressonância ou tomografia, porque é um ímã muito poderoso, que vai puxar todos os elétrons, né, para uma direção única. E aí aquilo que é engraçado, né? Depois vocês procuram vídeos no YouTube que tem bastante. Vai tendo decaimento lá não é bem a palavra decaimento, mas os elétrons eles vão voltando ao seu eixo e aquele que demora mais vai emitir uma frequência diferente. Entendi. E é aquele que está o problema. Como a máquina ela já sabe qual é o órgão, qual é a frequência do órgão sadio, a partir do momento que tem aquela queda um pouco mais demorada, ele vai saber que ele vai apontar que ali é o órgão defeituoso e que precisa de um tratamento. Então, por isso que mostra aquela mancha na ressonância ou na foto. Olha, né? Só uma aula de ressonância agora. Muito bacana. Né? Então, e a frequência. Então, Entendi. assim, é a terapia vibracional quântica sendo usada no dia a dia. Só que o órgão já está comprometido. Então, o que você precisa fazer? Trabalhar a vibração daquele órgão. E hoje a gente tem estudos com produtos que você consegue puxar essa vibração correta. Porque quando a célula, vamos supor assim, você tem... Faz de conta que essa bola de microfone aqui é uma célula que começou a vibrar numa frequência errada. Ela começou a fazer um produto errado ali. Só que ela vai gerar uma célula igual a ela, também errada. E ela vai gerar várias células erradas. O câncer começa assim. Começou numa vibração errada ali dentro. Como é que funciona, né? A formação de um câncer. Algum gatilho deu ali. Qual que é o gatilho? Pode ser uma vibração, pode ser um organismo externo. O fumante, a radiação, tudo isso é alguma coisa, um gatilho que disparou. Que no fundo é tudo vibração, né? De novo, né? Vibração. E aí você tem uma célula errada que produziu várias outras. O que você precisa fazer? Você precisa dar uma receita nova para essa célula. Você precisa dar, o script novo. Isso aqui é a célula que você tem que produzir. Você está produzindo essa célula errada. Produz essa daqui, que essa é a célula correta. Então você entra com uma vibração e as células vão começar a fazer realmente a célula sadia. Só que isso leva tempo, né? Porque para chegar... Em uma semana que vai acontecer isso. Não é, né? É sutil, a energia é sutil. Não adianta você falar, usei por 2 dias e não tô sentindo diferença. Porque muita gente acha que é rápido, né? Mas calma, isso aqui não é medicamento. Exatamente. Você não tá silenciando os sintomas. Até a medicina, né? O remédio em si, o medicamento, é para você muitas vezes silenciar algum sintoma. Eu tô com dor de cabeça aqui, toma lá um analgésico. Pronto, você silenciou o alarme do seu corpo, mas o problema continua lá. A gente fala que é igual o carro, tá acabando a gasolina, vai acender a luz, em vez de abastecer, corta o fio da luz. Corta o fio da luz, pronto. Mas o problema continua lá. Alarme de carro também, disparou o alarme. Ou você aperta o botão lá e desliga o alarme, e tudo bem. Ou você vai ver o que aconteceu, às vezes seu carro não tá mais lá. E aí? Esse é o que o medicamento faz. Muitas vezes ele acaba silenciando algum problema, né? Alguma dor, só que você precisa investigar. Então, E agora eu queria falar com você uns exemplos práticos.
Então, por exemplo, dos produtos, assim, Boa. vamos falar das variações que tem nos produtos, que tem assim, tem ele líquido, tem ele em gel, se o efeito é o mesmo, mas falando de uma forma prática. Então, vamos supor uma pessoa que é ansiosa. Então, uma pessoa muito ansiosa, ela não quer usar nenhuma medicação e quer testar os florais vibracionais. Tem algum específico, por exemplo, para ansiedade? Tem. Inclusive tem várias marcas hoje no mercado, né? Certo. E você consegue achar isso até com grande facilidade hoje em dia. Mas se você, por exemplo, pegar um produto líquido que tem a frequência, por exemplo, do maracujá, Certo. né? Ou da camomila, e Aham. você usar aquilo como frequencial, você vai ter o efeito. Então, a parte prática é essa. Você pega ele em gotas e vai usar como se fosse um floral normal, homeopatia. Vai pingar embaixo da língua. Se for em gel, você vai passar na região do corpo, pode ser no antebraço, pode ser no peito. É um gel que vai Certo. transmitir a informação. Ah, mas eu preciso... Quanto que eu preciso passar? Isso também é uma dúvida muito clássica, né? Uhum. Quanto que eu preciso passar? Quanto que eu preciso tomar? E, de novo, não é alopatia aqui. A gente está trabalhando com floral, com energia, né? Com informação. É que energia é muito esotérico, mas vamos trabalhar com informação. Então, você precisa dar aquela informação uma única vez, assim, ao longo do dia, várias vezes. Mas não é que a dose vai ser primordial. Não é dose dependente. Ah, eu vou tomar mais aqui porque vai dar mais efeito. Não, é igual um antivírus. Você não vai instalar várias vezes o mesmo antivírus. Você vai instalar Entendi. uma única vez. Muito bom. Né? Uma atualização de um celular é uma única vez que vai acontecer. Uhum. Obviamente que o antivírus tem atualizações que você precisa dar frequentemente. O Certo. floral vibracional é a mesma coisa. Você precisa dar frequentemente aquela informação para o corpo não desvencilhar daquilo e começar a formar aquela célula errada novamente, né? E eu dei o exemplo da ansiedade, mas dá outros exemplos para a gente de forma prática que são os mais utilizados com o floral. A gente tem a questão hormonal também. Então, por exemplo, tireoide, né? Produção de tireoide por órgãos que tem a ver com os hormônios T3 e T4. Uhum. Você vai... Órgãos sexuais também, tá? Com relação aos hormônios. Você mesmo falou, né? A questão do fígado. Tá? A gente tem frequências de pele, frequências para os olhos, ouvidos, estimulante de fio capilar, que a gente já deu exemplo aqui também. Estímulos de hormônios do crescimento. Tem praticamente para o corpo inteiro, porque as frequências já estão todas catalogadas, é isso, né? Então, catalogou tudo. A partir do momento que você sabe qual a frequência correta de um órgão sadio, é só você bater aquela frequência correta para estimular aquilo. Eu dei o exemplo do cabelo, você vai estimular uma frequência de crescimento ali no cabelo. E vamos pegar uma pessoa que tem muitos problemas, né? Então de repente a fertilidade dela não tá boa, o fígado não tá bom e ela tá ansiosa. Ela pode usar todos ao mesmo tempo? Tem uma quantidade máxima? Como que funciona? Nessa forma aí que você explicou, é um clássico que aparece nos consultórios de todo mundo, né? Mas pode usar o quanto que a pessoa puder utilizar, obviamente, né? Só que ela tem que ter aquela adesão ao tratamento. O que é adesão ao tratamento? Precisa ser prático para o dia a dia da pessoa. Certo. Se a pessoa chega com um monte de problema, às vezes a causa é só uma. Né? Às vezes a pessoa está estressada, está com estresse, está ansiosa, tal, por causa do trabalho. Começa a gerar, pipocar coisa na cabeça, né? De espinha, Certo. tremor. Mas é tudo por causa do estresse. Tá vendo? O estômago tá ruim. Então, assim, aí o médico vai lá e... remédio para estômago. Remédio para ansiedade. Remédio, não sei o quê. Não, mas peraí, a causa. Então, o holismo vai trabalhar isso. E quem trabalha com vibração vai saber muito bem disso também. Vamos indo para trás para saber qual a causa raiz. Obviamente, se a pessoa vai lá com algum problema que já está muito exacerbado, né? Já está evidente, ela quer sair de lá com uma solução rápida para aquilo. Então, o profissional ele vai indicar produtos terapêuticos para os problemas que ela apresentou e também para a causa raiz. Por isso que às vezes pode assustar, nossa, quantos remédios, não é remédio, né? Mas quantos florais que eu vou ter que utilizar? Mas vai fazer parte de todo um conjunto, porque você é uma máquina complexa. Não adianta usar um elixir da saúde. É só essa capsulinha aqui e eu resolvi todos os problemas da minha vida. Não é assim que funciona, né? Então você vai trabalhar as frequências corretas dos determinados problemas que a pessoa trouxe ali, né? Perfeito. Então isso que é interessante da terapia vibracional. E depois você vai tirando conforme a pessoa vai reequilibrando. E teria, assim, um tempo, que as pessoas querem resultado rápido, né? Um tempo mínimo de utilização para a pessoa começar a sentir um efeito ou não? Tem um mínimo, que você possa falar. O tempo, na verdade, é o tempo de troca da matriz
celular. Já vou explicar o que é Tá isso, bom. né? Então, assim, você tem a célula, ela precisa entender que ela precisa fazer uma célula diferente. Certo. E isso leva tempo de tecido para tecido. Se for uma doença mais a longo prazo, isso com certeza vai levar mais tempo. Se for uma coisa mais rápida, por exemplo, uma alergia, alguma coisa, isso em poucos dias você consegue ter o resultado. Principalmente quando é questão de pele, porque a pele, ela tem uma recuperação muito rápida, né? Você tem uma Entendi. troca celular muito rápida, então você consegue ter uma evidência muito melhor e muito mais rápida no dia a dia da pessoa. Muito bom. Então depende muito, mas normalmente o que a gente indica é 3 meses de utilização, 3, 6 meses, dependendo Perfeito. do problema, né? E obviamente isso pode se estender mais. Por exemplo, você pega uma artrose, a artrose é uma degradação ali há muitos anos, né? E às vezes até do que a pessoa fez de errado ou até do que ela comeu errado ali, né? Pode ser artrose por impacto, pode ser por processo inflamatório endógeno, né? Onde a pessoa tem os seus problemas ali com relação às células de defesa, né? Uhum. E isso compromete a muito longo prazo. Então, vai ser um tratamento também a muito longo prazo. E, de novo, né? Eu citei o exemplo da artrose. O meu pai teve artrose. Eu fiz o tratamento terapêutico com vibracional. Só que o caso dele é um caso que já não tinha mais cartilagem. Como é que você vai recuperar uma cartilagem que não existe? Você precisa dar informação ali para alguma coisa que tem. Se não tem nada, então não teve jeito. Ele teve que fazer a cirurgia de reposição ali, né? Teve que fazer a artroplastia de quadril. Que já era o caso mais crítico. Já é um caso crítico, então eu teve que fazer a cirurgia. Eu também achei um pouco demais. Nossa, cirurgia vai ser invasiva. Se recuperou super bem. Usou produto vibracional para segurar um pouco a dor, para fazer a recuperação tecidual, muscular, tá super bem. Meu pai é outra pessoa. Tanto é que depois do primeiro dia de cirurgia, meu pai tem vai fazer 76 anos, assim. Já tava andando no dia seguinte, na cirurgia, tava andando no hospital. Que bacana, olha, que legal. É surreal que a medicina também avançou, né? Eu não posso deixar de lado tudo que a medicina trouxe de benefício e falar agora o que é a moda, o que vai funcionar é terapia floral. Não, vamos associar o que já existe, Perfeito. E isso é muito importante que o Jesse falou, porque assim, você não precisa deixar o seu tratamento de lado, ninguém está falando para trocar, você pode associar, né? E se são os sintomas mais brandos, a pessoa não está tomando nada, ela pode começar pelo quântico, né? Que daí dá para segurar, mas se for um caso grave, talvez o quântico não segure no começo. Exatamente. Né? Então, para um tratamento de ansiedade, um estresse, a pessoa vai fazer uma prova, perder um ente querido, tá com algum problema financeiro, coisas que afetam bem o psicológico da pessoa, tá com falta de insônia por causa do estresse, por causa do trabalho. Isso você consegue modular muito bem com terapia floral. Não precisa se envenenar com alopatia. Por que não começar com terapia vibracional, né? Com frequências da valeriana, com frequências da camomila. E a gente até tem produtos com frequência dos chakras, né? Eu queria que você comentasse, Jess. Então, os chakras são vórtices energéticos do corpo, né? O que a medicina oriental já estuda há muitos anos. E a medicina ocidental trouxe e estudou que esses vórtices estão aqui no corpo, são 7 chakras. Tem mais, né? Mas o que foi estudado no corpo são 7. E você pega as principais glândulas do nosso corpo que estão bem nessa região, né? Na região central. Então, por isso que somos divididos em 2 partes, né? A gente tem 2 braços, 2 olhos, tudo dividido aqui. E você tem o yin e yang, né? A energia positiva ou negativa, tem o sistema simpático, parasimpático, é todo um equilíbrio, né? Tem o bem e o mal, tem tudo aquilo. E você tem produtos vibracionais que fazem o estímulo desses vórtices energéticos, né? Que você vai regular todo o processo neuroimunoendócrino. Isso é interessante, porque pode ser uma base para qualquer tipo de tratamento. Às vezes você não sabe o que tomar, eu estou sentindo de tudo um pouco. Tudo bem, então reequilibra pelo menos o seu eixo, né? O seu eixo energético e vê o que acontece. Então é muito interessante. Tem produtos que equilibram realmente o chakra, né? Tanto o parasimpático, simpático, os chakras. Eu vou te contar um caso de uma paciente que ela estava utilizando, né, os produtos para harmonizar os chakras e ela começou a se sentir super bem. E ela tem 2 filhos, né? Um de 13 e um de 5 anos. E ela começou a usar nos filhos. Então ela passava enquanto eles estavam dormindo, eles sabiam, né? Ela contou para eles. E aí, uma época, acabou esse produto, né? E eles ficaram um tempo sem usar. Aí o pequenininho de 5 anos veio falar, mamãe, passa mais aquele creminho que eu tô me sentindo meio estranho. Então, ele nem sabia o porquê, mas ele sabia que usando, ele se sentia melhor. Muito legal. Sentia mais harmônico o corpo dele, né? Porque criança foi o jeito que ele soube falar. Além do produto ter um benefício, você tem a questão do Pavlov que eu comentei, né?
Se a mãe tivesse pegado qualquer outro tipo de creme, de gel e passado ali durante muito tempo, a criança também ia falar, que bom, tô me sentindo muito bem. É Que é verdade. a questão do médico, falar, nossa, você tá muito bem, ó, deixa eu ver aqui, legal, tá melhorando. Isso é muito poderoso, associado, obviamente, aos produtos que a gente tem hoje no mercado. Tudo isso são artifícios, são soldados para combater uma doença, né? A gente fala que uma doença é uma guerra. Então você precisa de artifício, precisa de artilharia, precisa de um monte de coisa em benefício para o paciente ter a melhor recuperação possível naquele tempo, né? Muito bom. E a gente tem até a linha para pet, né? Para os cachorrinhos, para os gatos, e eles acabam sendo até mais sensíveis que a gente. Eu queria que você falasse essa parte, Jess. Porque não tem os bloqueios, né? O animal, ele é puro, assim como uma criança. Então, ele vai chegar num veterinário, ele não vai falar, não vai funcionar, esse negócio vai me dar. Não. Ele simplesmente está com os receptores todos abertos lá para qualquer tipo de interação que você fizer com eles. Então, por isso que para animal, para criança, para bebê, eles são muito mais sensíveis, porque não tem esses bloqueios mentais de falar, não vai funcionar. Ah, minha tia já tentou e não funcionou. Ah, vai dar certo para mim não. Ou até com tratamento alopático. Às vezes, a Novalgina não funciona para mim. Ah, esse Tilenol também não funciona para mim. Já tomei tanto, eu posso tomar um monte. Por quê? Já entrou derrotado no negócio. Não tem esse bloqueio. Agora, a criança não sabe o que tá fazendo, né? E entra de novo naquele exemplo que eu falei, que às vezes a homeopatia tem para criança e para animal. Eles não sabem o que tá tomando, o que eles estão tomando e realmente faz muita diferença. E você trouxe algum produto aí para mostrar, Jess? Eu queria que você desse o exemplo de como usa, se é para tomar, se é para passar, como é que você utiliza. Dá um exemplo prático, vai, para o pessoal entender. Trouxe aqui o produto em gel e também gotas, né? Esse, no caso aqui, o nome dele é Quelanthus. Esse aqui é o Structuralis, esse aqui é o Pinecept. São exemplos que eu trouxe aqui só pra gente exemplificar legal, né? Structuralis é um nome meio sugestivo, né? Mostra pro pessoal, por favor. Meio sugestivo, Structuralis. Esse é pra quê? Esse eu nem conheço, Jess. Esse aqui é pra a estrutura do corpo, né? Então, a estrutura, no caso aqui, de tecidos moles. Então, você pode utilizar ele para articulação, para cartilagem. Então, esse é um gel que tem a frequência de estruturas mais moles do corpo, é isso? Exatamente. Então, você pode usar o Structuralis, como eu dei o exemplo da artrose. Pode passar o gel, vou até mostrar aqui. Esse, no caso aqui, é da empresa Physioquantic, tá? É uma empresa que já está há mais de 20 anos aí no mercado. Obviamente, você vai encontrar vários produtos vibracionais hoje no mercado, porque a tecnologia, ela já atingiu bastante produtores, né? Então, você consegue encontrar esse produto facilmente. E aí, inclusive, ele tem o aval da Anvisa, tudo certinho. Sim. Não é feito em fundo de quintal, não. Foram médicos que desenvolveram isso aqui. Né? E o gel, ele é assim, ó. Ele é translúcido, não tem cheiro. Parece uma pasta de... É um gel. Sabe aquele gel que passa pra fazer... Como é que fala? Pra ver o bebê na barriga, essas coisas, né? Tá aqui, ó. Aí você passa o gelzinho, ele é em base aquosa, não fica melequento, porque não tem... Como não tem principiativo, também não tem óleo. Então, a partir do momento que você passou, e a base dele é a base usada por várias indústrias farmacêuticas. E acho que uma preocupação das pessoas é assim, será que de repente eu vou utilizar e vai me dar um efeito ruim no corpo, vai dar um colateral? Como é que funciona isso com relação ao que você falou? Não tem princípio ativo, porque é só vibração. Exatamente. Então, como aqui você tem só vibração, não tem efeito colateral relatado com o uso desse produto, né? O interessante é que as pessoas que relatam esse efeito colateral, na verdade, é um efeito do corpo tentando reagir à frequência. Né? Você falou dos harmonizadores, né? A gente tem os produtos de harmonizador de chakras. Às vezes as pessoas usam e sentem tonta. Tem um que é o Cardinalis, que é pro coração. A pessoa usa e sente palpitação. Olha só. Mas não tem nada ali dentro. Então, o corpo reagindo à frequência. Ele tá tentando restabelecer. E muita gente fala, vou parar porque tá dando ruim. Não é que tá dando ruim. O seu corpo que tá ruim. O remédio simplesmente, né, o produto medicamentoso aqui, ou no caso aqui o vibracional, ele só tá te trazendo a vibração correta. O seu corpo que tá mudando. Então, é interessante que você continue, né, a utilizar. E a gente fala assim, para algumas pessoas, antes dela começar a melhorar, ela dá uma leve piorada. Não tem isso também, Jéssica? Tem isso. A medicina já estudou muito bem isso daí também, né? Você tem aquela piorada para depois o corpo restabelecer toda a estrutura. Isso acho que em qualquer tratamento vibracional, a homeopatia também faz isso. A alopatia, alguns produtos sim, também você sente isso. Tem uma piora e depois as pessoas têm uma grande melhora, porque é o corpo tentando restabelecer
toda a estrutura interna dele, né? Perfeito. Tem até um nome isso daí, que agora eu não vou lembrar, porque Eu não lembro não também. tem informação, mas tem um nome. Isso daí tudo já foi bem estudado. E esse é o gel, né? E esses outros aqui que você trouxe, o que são? Esse aqui é o Pinecept. Tudo que termina em sept é de receptores, né? Então, aqui no caso, ele é da glândula pineal do nosso corpo. Então, se você tiver bloqueio no receptor, a gente já falou de receptor aqui, então você já sabe. Se você tiver um bloqueio no receptor, e isso tem vários disruptores endócrinos, né, que todo mundo fala, que nada mais é do que um bloqueio do receptor, você usa esse produto para desbloquear o receptor. Então, Certo. eu vou abrir por baixo Tá. para ficar mais fácil aqui. Aí vem num frasquinho assim. Então Esse é em gotas, né? esse é em gotas. Tá. Então tem gotas e o gel. Opa. Perfeito. Então aqui você abriu. Tá até com lacre, ó. E aí você vai... Tem um batoque gotejador, como se fosse... E esse a pessoa vai tomar, ela pinga direto na boca, coloca num copo com água. Dá pra como pôr no funciona? copo com água. Se tiver um copinho, você pode pingar. Tá. E pode usar também. Sublingual, né? Ó. Boa. Mas aí pronto. Ele é meio adocicado, mas não é doce, tá? Porque ele é... A base dele é o glicerol, né? Que é uma base bem utilizada também na... Mas não tem açúcar, não tem nada, né? Tanto é que a gente tem produtos para tratar a diabetes. Aí não faria sentido dar açúcar para o paciente. Exatamente. E em relação à dosagem, os produtos têm uma dosagem padrão ou normalmente cada pessoa vai usar uma dose diferente dependendo do grau do que ela tem? Então, a dose, né? A dose, no caso aqui, desse produto é a frequência de uso. Certo. Então, no caso aqui, eu pinguei sem contar. Não precisa ficar bitolado também, só que é frequência, informação. Ai, Deus, eu pinguei 10, será para pingar 8? Vou moer. Não, que é vibração. Então, você vai usar 8 a 10 gotas 3 vezes ao dia, 4 vezes ao dia. Beleza? Padrão para qualquer um. O gel, uma quantidade que eu pus aqui no dedo, né? Um tamanho de um feijão, esfrega também 3, 4 vezes ao dia. Se for um problema mais crônico, né? Com estresse aqui, uma ansiedade, pode pingar, se quiser pingar 2 gotas a cada meia hora, Certo. perfeito. Se achar que tá muito bagunçado, fala, nossa, mas eu vou esquecer. Pinga na água, pinga num meio litro de água, Perfeito. litro de água, pinga lá 30 gotinhas, 40 gotinhas, dá uma mexidinha e vai tomando ao longo do dia. Perfeito. Então, Que dá é pra o fazer padrão isso. dos produtos que vem assim estabelecido, né? Então você pode fazer isso. Não precisa, porque esse eu vou usar 4 gotas, esse eu vou usar 8 gotas. Não, o receptor tá lá. Você precisa dar Perfeito. informação. Entendi. Então, quanto menos o produto você utilizar, melhor pro seu bolso também. Não precisa ficar Exatamente. gastando. É que tem profissional que fala, usa 30 gotas 4 vezes ao dia. Pô, mas vai acabar o frasco em 4. Entendi. Acabou. Então usa aí uma quantidade adequada, né? Perfeito. E para bebê, porque bebês também utilizam. Tem o Floral Baby. A gente tem os produtos, pode ser Olha que utilizado, né? Como é que você vai usar bebê? Vai usar 10 gotas na boca de um bebê desse tamanho? Aham. Então, seja consciente, né? Entendi. Então, pinga uma gotinha, 2. E sendo que a gente falou, os bebês e os animais são mais sensíveis, né? São mais sensíveis, não precisa usar tanto. Então, mesmo... E eu tenho médicos e terapeutas que utilizam o produto, eles prescrevem 2 gotas. Olha só. É 2 gotas, 3, 4 vezes ao dia, pronto. Porque a informação tá aqui, você não precisa ficar, vou Perfeito. chuchar aqui, vou chuchar remédio aqui. Não, calma, menos, né? Não é dose dependente, né? Ele é frequência dependente. Então eu falei aqui do Structuralis, o Pinecept, são 3 exemplos meio básicos aqui, tá, pessoal? Porque como o Kaique já tinha falado, a gente tá falando por aqui, que tem diversas frequências já estudadas. De produtos, se a gente for pegar por exemplo dessa linha, tem mais de 300, não é? Entre 200 e 300, porque você tem a linha que simula frequências de elementos químicos da natureza, que eu comentei aqui do ferro, zinco, magnéio, tem aqui dessa linha. Essa linha amarelinha é uma linha de receptores hormonais. Essa linha meio azulada é linha de fitoterápicos, de fitoquânticos, né? No caso, você tem a fitoterapia embarcada aqui, então você traz a frequência dos fitoterápicos e põe aqui. Então, cada linha tem o seu princípio, né? Perfeito. Tem a linha biofatora que eu não trouxe aqui, mas a linha biofatora, ela simula frequências de órgãos e tecidos do corpo. Ótimo. Eu queria dar um exemplo, Jéssica, porque às vezes você está colocando, tá dando um suplemento para uma pessoa, ela não responde, você vai ver no exame e não está respondendo. Às vezes o problema é o receptor. Então tem produtos que trabalham os receptores, né? Sim, exatamente. Então você tem os receptores hormonais, no caso, você pode usar essa linha. E a gente também tem uma linha que foi juntamente com essa, que é a linha de processo inflamatório, né? Que vai fazer a estimulação a desestimulação de processos inflamatórios. Você vai modular. Porque processo inflamatório, apesar de o nome ser ruim, né? Inflamação. Ele precisa acontecer. O processo inflamatório, ele é bom para você trazer prostaglandina, vai trazer vasodilatação, estamina, tudo aquilo para o corpo,
para aquela região que precisa de sangue, precisa de nutriente e células de defesa para combater aquilo. Então, você modulando a inflamação, o processo inflamatório, é melhor para que você tenha Perfeito. passar por aquela fase de doença, né, de uma forma mais branda. Então, a gente tem a linha Quantiflam, que é uma linha de processos inflamatórios. Então, pensaram nisso também. É um exemplo básico que a gente fala, né? A gente foi para academia, treinou, a gente gera uma inflamação no músculo, né? Se você tomar um anti-inflamatório, cortou esse estímulo. Então você não vai desenvolver esse músculo, né? Exato. Agora, se você modulou, por exemplo, você usou uma cúrcuma, que é um anti-inflamatório natural, aí ela está modulando, ela não está cortando por inteiro essa inflamação, né? Exato. Então, para que você vai tirar a prostaglandina, a vasodilatação, que é o mais crucial naquela época, naquela fase muscular, no caso aí você citou musculação. Você gerou uma lesão e precisa daquele processo inflamatório, mas você vai cortar? Aí toma anti-inflamatório, pronto, cortou o processo inflamatório, perdeu o treino, né? Perdeu o treino. Então, assim, tá doendo, tudo bem, então vai para o natural, né? Vai para processos que modulam aquela inflamação, ou no caso, modulam a dor, porque a gente sabe que dor de musculação é uma dor passageira. Verdade. Dói no começo, 2, 3 dias. Depois ela vai passar. Depois né? ele passa, e quando você treinar de novo, aquele músculo já não vai sentir tanto e a coisa vai se adaptando, né? E, não comentei desse aqui, né? Vamos lá. A linha Quelanthus, o nome é bem interessante. Quelanthus é para quelar metais pesados do corpo. Então ele Que consegue legal. puxar de modo energético todo o processo químico que seu corpo pode ser endógeno, né? Quando sua célula solta os tóxicos para fora para ser eliminado, ou quando por alimentar, né? E aí você usa o Quelanthus para quelar metais pesados, pode ser o chumbo, o cádmio, alumínio, e aí ele quela aquilo e joga num órgão competente de eliminação. No caso é o rim, o fígado, o sistema linfático, né? Que vai jogar toda a toxina para fora do seu corpo. Então muita gente acaba usando o Quelanthus para fazer isso. Para focar nesses processos de detox, então ele é um ótimo... A primeira escolha, detox, é isso aqui, a Quelanthus. Show. Fiz o suquinho detox lá de manhã com limão. Põe o Quelanthus. Que bacana. Já pode colocar o Quelanthus junto, já vai uma dose ali, né? É lógico, você não vai usar uma vez só por dia. Mas se quiser fazer um detox, colocar na água. E outra coisa, dá para misturar, né? Se quer pôr na água, pode colocar 3, 4 frequenciais na água e vai tomando ao longo do dia. Perfeito. Porque tem pacientes que são mais delicados, são mais complicados de você administrar esse tipo de produto. Quer dizer, é totalmente reativo. Aí ou você aplica o gel, ou você usa o gotas e dilui na água do paciente. Entendi. E vamos pegar uma pessoa assim que nunca utilizou, a pessoa, entre aspas, está bem, não está com nenhum sintoma, mas quer começar a usar para melhorar a saúde. Qual que é o primeiro que ela pode utilizar desses produtos frequenciais? Tem o harmonizador de chakras que você comentou, pode ser muito bem utilizado nesse caso. Ele tem 2, né? São 2 produtos, então tem o harmonizador 1, harmonizador 2, e ambos têm que ser utilizados em conjunto. Então ele é o único diferentão que você vai usar uma vez só ao dia, ou 2 no máximo. Toma o harmonizador 1, aguarda meia hora, toma o harmonizador 2. Por que essa diferença? De novo, o chakra, né, o sistema de glândulas principais do corpo é muito complexo. E aí a médica que desenvolveu esse produto é uma frequência muito alta. Ele teve que colocar e dividir em 2 frascos. E para fazer o equilíbrio entre o positivo e o negativo, o yin e yang, o simpático e o parasimpático, dividiu em 2. Então você usa o harmonizador 1, aguarda meia hora, e usa o 2 para fechar o ciclo. Esse é a base de qualquer tratamento vibracional. Muita gente acaba utilizando os harmonizadores. Que foi isso que eu comentei, que a pessoa assim, não sabe por quê, mas ela começa a se sentir bem. Exatamente. Tem o Consciêncios, que é um produto muito legal também. Às vezes a pessoa está muito ansiosa e vai usar o Calmales, né, que é um outro produto também. E tem um que é a frequência do oxigênio, é isso? A gente tem o peróxido de hidrogênio. Peróxido de hidrogênio, né? Frequência de oxigênio. E que o pessoal faz até em plástico, eu queria que você comentasse, isso que é bacana. É interessante, né? Então é dessa mesma linha aqui, da linha Phytoquant, que eles desenvolveram um produto. Eu tenho até uma amostrinha. Tá, vou pegar a amostrinha. Vou deixar até disponível aqui. Esse aqui é pequenininho. Vamos lá. Mas ele é assim, o filho pequeno dele. Mas ele vem assim, tá? Lógico que muita gente acaba confundindo, compra esse e era para comprar o Oxyflower, porque a cor é parecida, porque é da mesma linha, né? Então, Oxyflower é a frequência do peróxido de hidrogênio, ou água oxigenada que você tem em casa. A grande diferença é que a água oxigenada você não pode fazer isso aqui, ó. Né? A água oxigenada você não pode pôr na boca. Você não pode pôr na mucosa que ela queima.
Agora, esse é o Oxyflower. Ele tem a frequência do peróxido de hidrogênio. Ele traz todo o benefício do oxigênio, da oxigenação celular, sem o malefício de queimar uma mucosa. Então, eu posso usar isso aqui para afta, pode usar para candidíase, é utilizado. Até embaixo do braço. Tem um CCzinho lá. Porque como é oxigênio, as bactérias anaeróbicas que não gostam de oxigênio não vão gostar desse produto. Perfeito. Você pode passar. Você falou do emplasto, o pessoal está usando para fazer recuperação tecidual de, por exemplo, pé diabético. Olha que bacana. Inclusive, a gente tem na revista aqui alguns estudos falando sobre isso. Então, utiliza o emplasto com o produto sempre agindo lá e usa a frequência do oxigênio para oxigenar o tecido e fazer a recuperação para criar vasos, né, angiogênese, para criar vasos sanguíneos ali para aquela região e recuperar. E várias pessoas lá, tem um estudo muito interessante que a gente conseguiu tirar um paciente que já estava com a amputação do pé marcada. Nossa. Fez o emplasto com oxigênio, com o Oxyflower, e ela usou e foi recuperando o tecido ali. Que legal. Obviamente não é só isso, né, pessoal? A gente tem que foi para um terapeuta holístico, junto com terapias multidisciplinares, com o nutricionista, e fez toda a adequação da dieta da pessoa para que o processo inflamatório se estancasse ali, né? Perfeito. E conseguiu fazer a recuperação tecidual. E aí a mais colocou o Oxyflower e teve esse efeito. Teve esse efeito. Então, além de tirar todos os malefícios do dia a dia da pessoa, para recuperar aquele pé, que já está com cirurgia marcada, fez a recuperação textual com o Oxyflower. Foi incrível. Que legal. Nossa, foi uma aula aqui, Jéssica, que você deu pra gente, muito bom. Mais alguma coisa que você quer dar de dica para quem vai começar, para quem nunca utilizou os produtos? Eu acho que é só começar. Só começar, né? Não precisa ter bloqueio. Não coloque empecilho, esse acho que é o principal. Coloque empecilho. Usa, porque assim, não daria efeito se não tivesse tanta gente beneficiada. E não teria tanto estudo por trás disso. Às vezes a pessoa já entra com bloqueio. Só com a palavra quântica, é que o pessoal começou a inventar um monte de nome colocando quântico no lugar, né? Coaching quântico. Calma, gente. Calma, né? Vamos estudar um pouco para depois você colocar essa palavra que foi meio que usada de qualquer jeito. Mas aqui são estudos, são médicos que fizeram esses produtos, né? E você vai ter outras marcas aí no mercado que são marcas conceituadas, assim como um profissional. Tem profissional bom, tem profissional ruim, tem marca boa, tem marca ruim. Então vai de você pesquisar. Essa aqui eu sei que já está está mais de 20 anos no mercado, com resultados incríveis. Então, assim, se tem o resultado, é aquela questão que eu falei da observação empírica, né? Do chazinho da vovó. Bom, tá sendo utilizado, tem um benefício. Vamos estudar o que está acontecendo para dar esse benefício. Eles estudaram e fizeram os produtos. Então é isso. A gente fala, o principal é o resultado. O resto é papo furado, né? É resultado. Fica nomeando doença, fica não sei o quê. Não, a gente quer o resultado no final, né? E o pessoal às vezes quer muito estudo. Estudo clínico. É porque o estudo clínico, ele pega um N de pessoas, vai fazer um tratamento acompanhado, faz todo um estudo clínico com base no que a reação teve da pessoa, né, ou não. Só que assim, às vezes o dia a dia é diferente. Um carro, quando é lançado no mercado, ninguém sabe onde a pessoa vai enfiar aquele carro. Se é na lama, se é na água, se é na praia. E aí depois tem uns recalls, né? Que às vezes você vê na propaganda na TV aí, chamando o pessoal, dono de carro, sei lá, marca. Vamos trocar o cinto de segurança, vamos trocar a biela de não sei o quê, porque deu um pau aí. Mas por quê? Se o carro foi testado. Exatamente. Mas não foi testado na mão do povo. É isso aí mesmo. Então é isso que acontece. E eu falo, por exemplo, eu já atendi uns 12 mil pacientes até hoje. E eu tenho um estudo científico com eles aqui, né? Porque na prática eu sei o que funciona, o que não funciona. A gente usa a base científica que a gente tem, mas quando chega na prática é isso que você falou, onde vai colocar o carro, né? Então a gente tem esse cuidado e é muito importante esse contato que você falou, né? Muito. Porque às vezes você faz todas as prescrições, mas se for de uma forma jogada, o paciente não teve aquele acolhimento, né? Aquela parte que você fala, ó, faz isso que você vai dar certo. Então ele não confia tanto, né? Se é, por exemplo, um protocolo pela internet, ele está confiando lá no que veio, mas ninguém falou, direcionou palavras para ele, né? Ó, você faz isso daqui que eu já testei, eu sei como é que funciona, eu estou te acolhendo, qualquer dúvida eu estou aqui. Ele não tem esse acolhimento, né? Exatamente, isso faz muita diferença. Inclusive para você ter um direcionamento do tratamento daquela pessoa. Porque às vezes você pega um negócio na internet e você não sabe a condição que aquele paciente teve. Né? E para você pode ser diferente. Você que teve um monte de pacientes, você sabe que às vezes um negócio funciona para uma pessoa, mas não funciona tão bem para outra. Exatamente. A gente sabe que funciona, só que às vezes funciona melhor
para uma pessoa do que para outra. Tá, vamos trocar o artifício aqui. Vamos tomar whey protein à noite, em vez de tomar no pré-treino, pós-treino. Enfim, você faz uma troca com base no dia a dia da pessoa. Então, isso também faz diferença, né? E a pessoa sente isso quando ela está sendo acolhida, né? Perfeito. Bom, muito obrigado aí por tudo, Jess. Foi uma aula mesmo. E eu gosto muito dos produtos, já utilizo. E, bom, aí vamos fazer uma segunda edição aí para você trazer mais novidades dessa parte quântica, da medicina quântica, que está em alta hoje em dia e que a gente sabe que tem muito efeito, né? Tem resultado. Sim, e para você que quer encontrar esse produto, aí você pode ou entrar em contato comigo, eu tenho meu Instagram, tem meu canal no YouTube lá também, que eu falo desse produto. Há quantos anos já nesse ramo dos quânticos, Jess? Vai fazer 6 anos já, né? 6 anos. 7 anos. Recente, só que assim, esse produto já tem mais de 20. Perfeito. Agora eu vou deixar todos os contatos do GS aqui embaixo. Então, quem tiver interesse pode procurar, tirar as dúvidas também, né, Jess? Sim, pode. Você fica à disposição. Ficou à disposição. Perfeito. São produtos que, assim, eu como farmacêutico não conhecia. E você que está vendo pela primeira vez também não conhecia. Agora você conhece. Só que, assim, eles não falam isso na faculdade. Até a homeopatia eles estão deixando meio de lado. Então, é um estudo interessante para trazer para as pessoas, né? E o pessoal, às vezes, esquece. E eu trabalhei em indústria, trabalhei em hospital, trabalhei com home care. E acho que foi até difícil para você incorporar isso por ser farmacêutico, né? Então, só que eu fui já com a cabeça aberta. Eu falei, pô, realmente, se a empresa está há tanto tempo no mercado e tendo resultados, peraí, eu não posso ter um preconceito para entrar aqui nesse tipo de produto e descartar qualquer tipo de evidência. E aí eu fui atrás e fui estudar. Falei, pô, realmente faz resultado. Por que ninguém tá falando nisso? Show. Não sei, mas tá aqui. Tô mandando para vocês. Jess, brigadão. Valeu. Vamos ver se a gente grava um próximo. Boa. E, pessoal, obrigado aí por acompanhar a gente até agora, tá? Sigam o Jesse aqui, vou deixar o contato dele. E agora, como de praxe, a gente vai fazer um sonzinho aqui. Jesse escolheu a música. Boa. Né? Vamos, querendo ou não, música é frequência, né? Exatamente. Fazer uma animação. Vamos lá, vamos limpar o cenário aqui e fazer um sonzinho. Beleza. Separei, então, ó. Eu vou te acompanhar na panderola. O show é seu aí, Jesse. Vamos lá, vou virar. Vai ser aquela nacional que a gente falou ou não? Vamos? Todo mundo conhece. Vai lá. Se errar, eu vou, vambora. Não, aqui a gente... Vamos só fazer uma brincadeira. Você puxa, vai. Deixa eu só lembrar aqui como é que era mesmo. Tá. Será que eu pego uma letrinha? Não, vai assim mesmo, né? Vamos na raça? Vamos na raça, vai. Quem te vê passar assim por mim não sabe o que é sofrer. Tem que ver você assim, sempre tão linda, contemplar o sol no teu olhar, perder você no ar, na certeza de um amor, me achar com alguém sem carinho, será sempre um espinho dentro do meu coração. Vamos que vamos! Oh, Ana Júlia, oh, Ana Júlia, nunca acreditei na ilusão. Eu não lembro, vamos lá. Você pra mim me atormenta a previsão do nosso destino. Eu passando o dia a te esperar, você sem me notar. Tudo tiver fim, você vai estar sem carinho, será sempre um espinho dentro do meu coração. Oh, Ana Júlia, oh, Ana Júlia, oh, Ana Júlia, 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 oh, oh, oh.
Muito bom. Valeu, Jess. Foi Até a aquela próxima. improvisão, né? Valeu, pessoal. Valeu, pessoal.